fato, a Leia, como liderança que está na linha de frente, acho que isso é importante dizer, que a Leia não é liderança indígena de escritório, mas é que ela está ali na linha de frente, né? Inclusive, eu trouxe alguns materiais. Infelizmente não trouxe o filme Semente de Sonhos, que mostra a imagem do despejo que eles sofreram em 2005. 150 policiais para tirar 300 indígenas, helicóptero, tudo armado. Então, no filme tem essas imagens, infelizmente, mas eu me comprometo de mandar depois para o padre Ricardo e socializar. Falando da situação dos Kaiowá, sempre é complexo por dois motivos. Primeiro, que a gente não sabe nunca por onde começa, e depois porque a gente não quer parecer sensacionalista, né? Mas ainda bem que tem o Átila aqui que vai confirmar muita coisa do que eu vou falar, até porque nós temos várias campanhas juntos, já em prol dos Kaiowá. Mas se vocês perguntam qual é a pior situação dos povos indígenas no Brasil, está aqui, né? São os Kaiowá. E infelizmente quem prova isso são números, e é esses números que eu quero falar rapidamente, trazendo inclusive alguns casos. Existem no Mato Grosso do Sul pelo menos 30 acampamentos indígenas Kaiowá-Guarani à beira de rodovias, vivendo entre a cerca e o asfalto. Então, a situação que a Leia colocou da aldeia dela, por incrível que pareça, ainda é boa, né? Diante de uma família, por exemplo, uma Damiana, né, velho, que vive há 15 anos entre a cerca e o asfalto e teve há 15 dias morto, atropelado, né, o seu 5º membro da família, seu neto. Ela já perdeu na rodovia o marido, 2 filhos e 2 netos. O neto, o último atropelado, até foi o motivo da nossa reunião semana passada, tem 4 anos. Tinha 4 anos. Damiana vive à beira da rodovia há 15 anos, foram expulsos, já tentaram retornar várias vezes, foram expulsos, tiveram barracos queimados, rio envenenado, o fazendeiro passou com o avião jogando agrotóxico em cima dos barracos e a tia dela de 90 anos morreu, intoxicada. Né? Então essa é uma realidade. Os outros acampamentos também. Tem um acampamento, por exemplo, que estão há 30 anos vivendo na beira da rodovia, em Maracaju. 7 placas chama. Né? Porque eles foram expulsos da fazenda e estão há 30 anos vivendo entre a cerca e o asfalto. Criou filhos, netos e agora tem o bisnetinho. O índice de homicídio entre os Kaiowá é de, segundo o Ministério Público Federal, de 145 casos para 100 mil pessoas. O índice brasileiro, 24 casos para 100 mil pessoas. A guerra do Iraque, isso é um dado do MPF, a guerra do Iraque, no auge, registrou 96 casos para 100 mil pessoas. Ou seja, os Kaiowá, que é aquilo que o Osmar falava, vivem uma situação de genocídio, porque uma vez que você confinou a segunda maior população indígena do país, que são 45 mil pessoas, são 2 povos, os Guarani e os Kaiowá, que vivem juntos formam 45 mil pessoas. Eles foram historicamente confinados em pequenas 8 reservas, e a partir da década de 70 eles começaram, não tendo mais como sobreviver, começaram a retornar e a enfrentar os fazendeiros de peito aberto. O primeiro a ser assassinado foi Marçal de Souza, né, que ela citou. Ficou famoso porque ele discursou na ONU, discursou para o João Paulo II, enfim, eram banguelos lavos de mel com uma fala muito forte, e ele já dizia em 81, nossas terras são invadidas, nossas crianças são mortas, nossas lideranças são mortas. Nos últimos 10 anos, né, pegando de 2003 para cá, pelo menos 12 lideranças indígenas foram assassinadas na luta pela terra. Você tem Marcos Verón em 2003, 2005 Durvalino Rocha lá na terra dela, 2007
Churite Lopes foi uma anciã que foi executada no meio do grupo, né? 2008, Ortiz Lopes, que ele se recusou a transferir, o fazendeiro tinha comprado passagem para todos irem para a Amazônia, e ele se recusou, ele foi morto. Em 2009 tem o caso dos dois professores que ela já citou. O corpo foi encontrado os dias depois no Rio, foi inclusive uma das campanhas que fizeram com a anistia. Foi encontrado os dias depois o Genivaldo Vera, com marcas de tortura e tal. E o Rolino está desaparecido até hoje, em 2009. Em 2010 teve o Teodoro Ricardo, que foi morto a paulada pelos pistoleiros da mesma fazenda. Em 2011, Nísio Gomes foi assassinado, né, em Guaiviri, quando a comunidade foi atacada por pistoleiros. E na ocasião esse Yanderu, que para eles era uma liderança muito importante porque era um rezador, era um xamã, digamos assim, na nossa interpretação. Esse então foi o último caso que repercutiu na imprensa internacional. Na época envolveu New York Times, Al Jazeera, enfim, tantas outras televisões. E repare, foi o primeiro caso de assassinato de lideranças indígenas em que 18 pessoas foram presas por terem orquestrado o assassinato de Nísio Gomes. Isso se deu dessa forma por conta da repercussão que teve o assassinato dele. Mas desde Marçal até todos esses outros que eu falei para vocês, na rede nesses últimos 10 anos, absolutamente nenhum fazendeiro foi levado a julgamento por terem assassinado essas lideranças indígenas que abriram o peito e tomaram frente. Por último, então, nos últimos 10 anos, se estima-se que pelo menos 380 pessoas do povo Kaiowá-Guarani foram assassinados. 10 anos? Nos últimos 10 anos. Não só por fazendeiros, mas também por conta da violência interna, né?